Esse negócio de Oscar, esses dias o Marco me internou eu. O Marco foi... O irmão Fernando é o Bigola. Né, Marcos? Sou Oscar, não tem José, José sou eu. Amém, querido? Graça e paz a todos. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, e te louvar, Senhor. Te louvar por esse momento, Senhor, por essa igreja, pelas vidas que aqui está, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pela minha vida, Senhor. Que eu possa ser um instrumento do Senhor essa noite, meu Pai. Para que a tua palavra, Senhor, ela venha penetrar em nossos corações, Senhor. Para que através dela nós podemos ter mudanças, Senhor. E que através da tua palavra, Senhor, nós possamos receber o alimento que vem do céu, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha agora, Senhor, tocar o coração de cada um, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha ser vivo e real nesse lugar, porque nós sabemos que a tua presença é manifesta nesse lugar, Senhor. Pois nós te entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Como um vaso, Senhor, para ser moldado pelo Senhor, meu Pai. Para ser trabalhado pelo Senhor, meu Pai. Por isso, meu Pai, eis-nos aqui, Senhor. Faça das nossas vidas, meu Pai, conforme o teu querer, Senhor. Trabalha na vida de cada um de uma forma muito especial, Senhor. Porque o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece e sabe aquilo que cada um de nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós te damos graça e bendizemos o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bom, né? Estar na presença de Deus. Depois de uma chuva maravilhosa dessa, né? Que 4:30 da manhã não deu vontade de levantar, não. Deu vontade de ficar, né? Mas o dever chama, né? Mas graças a Deus, as coisas acontecem no momento certo de Deus. E ontem, a hora que o pastor fez o convite, Deus já tinha me dado essa palavra há muito tempo atrás, alguns dias atrás, que quando eu começo a ler a Bíblia, Deus vem me dando palavra e eu venho anotado aquilo que Ele tem falado ao meu coração. E nesses dias, nossas vidas, nós estamos vivendo momentos difíceis. Mas de que forma nós estamos enxergando? Será que nós estamos enxergando por vista ou por visão? De que forma nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo? De que forma nós estamos vivendo nesse mundo? Será que é como o mundo vê? Ou como nós vemos através da palavra de Deus? Esses dias eu tenho meditado na palavra de Deus, porque Deus, Ele cuida de cada um de nós de forma tão especial, querido. Mas muitas vezes, nós como homem, como mulher, muitas vezes nós lamentamos, muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós murmuramos, porque muitas vezes nós estamos andando por vista, não por visão. A palavra que Deus me trouxe foi lá em Números, essa passagem é conhecida. Quando aquele povo estava naquele deserto, andou 40 anos naquele deserto, mas andou 40 anos recebendo bênçãos do Senhor. E o povo reclamando, e o povo murmurando. Deus tinha prometido para eles uma terra que mana leite e mel. Mas aquele povo, eles não estavam enxergando com a visão. Eles estavam enxergando por vista. Quando nós enxergamos por visão, nós enxergamos além daquilo que nós vemos. Pastora Eric fez vamos fazer o rascunho, né? Onde foi pegando fazer o rascunho, aprendi com ela que agora tem que fazer o rascunho. Agora tem que fazer. Né? Mas glória a Deus por isso, né? A visão não é vista. É a visão e não a vista que vai determinar
o seu destino. Existem pessoas que têm vista, mas não têm visão. A vista é muitas vezes a pior inimiga da visão. Não podemos ser guiados pela vista, mas sim pela visão. O povo de Israel tinha a terra prometida à sua frente, mas a sua vista os deixaram de fora. Quantos deles não entraram na terra prometida? Porque ele não estava tendo aquela visão do caminho e daquilo que Deus estava fazendo para a vida deles. Se você quiser abrir a Bíblia, abra em Números 13. Sabe por quê, querido? A vista, ela foca no problema. A visão, ela foca nas promessas de Deus. Os 12 espias, eles foram para a mesma terra, mas 10 só conseguiram falar de problemas. Josué e Caleb, quando voltaram, não falaram do problema, somente da promessa. Por isso, as pessoas com visão podem enxergar muito além, muito longe. E ele estava enxergando a mesma terra, as mesma coisa, todos os 12. Mas 2, eles tinham a visão. Estava enxergando com a visão, com a promessa de Deus que eles tinham naquela terra. Mas 10 estavam enxergando por vista. Enxergando problema, enxergando gigante, enxergando tudo quanto é tipo de obstáculos e barreiras que eles tinham. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque andamos por fé, e não pelo que vemos. A palavra de Deus nos diz lá, em Números 13. O Senhor diz a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou no deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Não vou ler o nome dos quem ele enviou. Mas olha o que Moisés fala aqui, ó. Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas. Moisés tinha falado para eles que era a terra que Deus tinha dado para eles tomar posse. Muitas vezes nós não nos avançamos, muitas vezes nós nos retrocedemos, porque nós não tomamos posse daquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós precisamos chegar a ter um olho de visão, enxergar muito além daquilo que nós vivemos no dia a dia. Esses dias nós temos estudado no exame, né, sobre ser luz e sal da terra. Se nós não tivermos uma visão de entender o que é ser sal e luz da terra, nós vamos viver uma luz apagada e um sal sem tempero.
Falamos que Jesus está voltando. A Bíblia relata que rumores, tudo isso que tem acontecido, está acontecendo, iria acontecer, mas não seria o fim. Mas muitas das vezes nós estamos medrosos com as coisas que estão acontecendo, com medo de tudo que está acontecendo. Agora, se eu e você queremos encontrar com o Senhor, por que nós estamos com medo? Nós precisamos enxergar com os olhos de visão. Onde uns vê a adversidade, podemos ver oportunidade. Vê problemas, veremos as bênçãos. Quando verem gigante, veremos uma terra prometida. É interessante que quando nós olhamos lá para Davi, quando ele olhou aquele gigante, aquele exército inteirinho estava enxergando por vista. Ele estava enxergando só o gigante. A Bíblia fala que Davi era um dos menores dos irmãos. Mas quando ele chegou ali, ele não estava olhando para o gigante. Ele não estava olhando para o tamanho daquele gigante. Mas ele estava olhando para o tamanho do Deus que ele tinha. Ele estava tendo uma visão muito além daquela muralha que estava na frente dele. E ele tinha uma visão com certeza, e a certeza que Deus ia dar a vitória para ele. Quantas vezes nós paramos no dia a dia de nossas vidas, pelos obstáculos que muitas vezes nós mesmos criamos. Quantas vezes? Que nós deixamos de Deus usar as nossas vidas. O pastor acabou de falar de oportunidade. Quantas vezes Deus tem nos dado oportunidade e nós temos parado e não deixado Deus trabalhar em nossas vidas. Porque muitas vezes nós estamos igualzinho as pessoas do mundo, andando por vista. Mas nós temos que enxergar muito mais do que essas coisas nas nossas vidas. Nós temos que enxergar além e sabemos que nós temos um Deus que tudo nós podemos, e Ele está conosco, querido. Josué e Caleb, quando todo mundo trouxe aquele relatório negativo, lá tem gigante, aquela terra era a terra de gigante. Mas era uma terra prometida por Deus. Se Deus prometeu, Ele ia dar a vitória para eles. Porque quando Deus fala, querido, Ele vai cumprir. Quando Deus promete, Ele vai cumprir. Agora basta saber de que forma você vai enxergar, de que forma você vai receber essa promessa. Muitas vezes, para receber a promessa de Deus, nós vamos ter os obstáculos, como eles tiveram. Eles tinham que entrar numa terra de gigante. Muitas vezes nós estamos focados em tanta coisa, enxergando tanta coisa negativa, esquecemos das coisas maravilhosas e positivas que Deus tem nos dado. Quando nós olhamos pela vida de Estevão estava sendo apedrejado. A palavra diz que ele teve visão da porta dos céus aberta para ele. E ele ainda estava pedindo perdão para que Deus perdoasse aquelas pessoas que estavam apedrejando. Paulo e Silas, preso atrás de umas grades, mas livre para adorar o Senhor. Ele tinha certeza e a visão que Deus ia entrar com a salvação na vida deles naquele lugar. Nós precisamos nos libertar de tanta coisa que tem nos afastado muitas vezes da presença de Deus. Muitas vezes, será que é Deus ou será que não é?
Há uma diferença muito grande, querido, entre o que enxergamos e a visão de Deus para nossas vidas. Há uma diferença muito grande. O que você enxerga te limita. A visão de Deus te coloca ilimitado. Em que está o seu foco? Qual é o foco da sua vida? Quando o teu foco muda, a sua vida, ela muda. Apesar das muralhas, dos problemas, Deus tem algo muito maior para nós, depois que nós passarmos o obstáculo, porque Ele nos prometeu dar uma vida abundante, uma vida financeira saudável. Ele nos prometeu, querido, é promessa dEle. Nós temos que acreditar que isso vai acontecer em nossas vidas. A vista te paralisa, a visão de Deus, ela te mobiliza. Quando nós temos uma visão de Deus, te leva a agir. Quando nós temos a visão de Deus em nossas vidas, nós conseguimos fazer, agir, trabalhar, enfrentar os obstáculos, não parar, não retroceder. Porque os 10 espias que retrocederam e ficaram tendo a vista e não a visão que Caleb e Josué teve, eles não entraram na terra prometida. Engraçado que os 10 voltaram todos desanimados, está paralisado por causa da vista. Mas Josué e Caleb estavam empolgados, apaixonados, porque estavam olhando para a visão que alimenta a paixão. Aleluia! A vista te enche de medo, a visão te enche de valor. Os 10 espias, eles preferiram morrer no deserto. Eles preferiram voltar e morrer no deserto. Apesar de tudo que eles viram que Deus fez para eles no deserto. Deus tem nos livrado de tanta coisa, querido. De tanta coisa. Deus tem nos dado livramento todos os dias. E muitas vezes nós estamos igual esses 10 espias. Reclamando, enxergando as coisas de uma forma diferente. Josué, ele preferia morrer lutando, que ia viver mais um dia no deserto. Ele preferia enfrentar os gigantes, os problemas, as lutas, tudo que estava na terra prometida, do que viver mais um dia no deserto. Deus não tem um deserto para nós, querido. Deus, Ele está nos preparando uma cidade celestial. Deus, Ele tem um lugar maravilhoso para nós morar. O que eu e você estamos fazendo para que nós possamos cada dia mais nos aproximar dessa terra e dessa cidade que Ele está nos preparando para nós, querido. Nós temos que ter essa visão, porque senão nós não acreditamos nessa promessa dEle para nós. Muitos falam que nós estamos retardando a vinda de Cristo, porque nós não estamos fazendo aquilo que Ele prometeu, a igreja está parada. Eu sei que eu preciso de mudança, nós precisamos, nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos porque nós somos carnais. Nós precisamos todos os dias do agir de Deus em nossas vidas, mas nós temos que enxergar que Ele está trabalhando a nossa vida.
de uma forma que muitas vezes nós não vemos, mas Ele está trabalhando em nossas vidas. Seja um Caleb na vida, querido, seja um Josué na vida. Nós temos que enxergar como águia, querido. Nós temos que ter uma visão de águia, não uma visão de galinha, que fica só ciscando, ciscando, ciscando e não sai do chão. Né? A águia, quando ela vê a tempestade, ela enfrenta a tempestade, ela quer voar mais alto, e a águia tem uma visão de 3 quilômetros mais ou menos. A galinha, quando vê uma tempestade, vai esconder ela para o canteiro do galinheiro. A águia não, ela enfrenta, ela voar, ela passa aquela tempestade por cima. E Deus, Ele nos deu uma visão de águia, querido, para que nós enxergar muito além daquilo que nós conseguimos ver. E quando nós temos Deus, não há nada que nos barra, querido. A vista, ela olha o presente. A visão sonha com o futuro. A visão liberta. A vista, ela escraviza. Porque quando nós olhamos com a vista, nós pecamos. E quando nós temos a visão, nós corremos do pecado. Quando nós olhamos as coisas com vista, nós falhamos. Quando nós temos a visão, nós olhamos para um caminho certo. Quando nós temos a visão, nós caminhamos para um caminho certo. Quando nós temos uma visão, nós olhamos para as coisas do alto. E procuramos no nosso dia a dia afastar daquilo que está nos tirando da presença de Deus. A visão de Deus nos faz enxergar num propósito em todas as coisas, pois o que enxergamos é uma pequena parte do processo, mas não do nosso destino. Quando andamos de acordo com a visão de Deus, não nos enxergamos como homens abandonados, filhos de Deus abandonados, mas como privilegiados, pois Ele nos escolheu para ser coisas grandes, homens e mulheres grandes, homens e mulheres abençoadas por Ele, querido. Deus nos escolheu para ser vitoriosos. Deus não nos escolheu para nós andar de cabeça baixa, como galinha, mas para nós olharmos para cima, querido. Esse é o nosso Deus, Deus de coisas grandes, não Deus de coisas pequenas. Quando nós temos visão, ora aqui na frente, Deus te curou. Nós temos que crer e ter a visão que Deus curou, querido. Mesmo você ainda está enfermo, mas você eu creio que Ele me curou. Porque muitas vezes a pessoa vem e recebe a oração. Quem está orando, fala, receba a cura, eu recebo. Mas todo dia fica falando da doença. Então ela não curou, não recebeu. Mas nós temos, querido, que ter a visão que aquela oração, ela entrou no nosso coração e nós estamos curados, nós estamos sarados, nós estamos libertos. Está acabando, querida. O pastor quer orar um pouquinho. O senhor orou pouco, o senhor orou pouco hoje. O senhor não chamou a turma aqui na frente. O senhor orou pouco. Quando andamos de acordo com a visão de Deus, não há espaço para comparações e para inveja.
A visão de Deus me dá personalidade e me torno livre para dizer não. Quando eu ando por visto, me torno refém das minhas carências. Aleluia. O que fez Maria viver o plano de Deus? Dizer sim e se enxergar nele. Para ela, as opiniões adversas que ela enfrentaria, ela não dava ouvido, porque ela tinha visão e acreditava quem Deus é. Muitas vezes nós temos opiniões adversas em nossas vidas no dia a dia. Muitas vezes nós somos confrontados todos os dias e isso não possa deixar nos abalar, isso não pode nos tirar da presença de Deus. Muitas vezes nós estamos na igreja, quem sou eu para orar? Eu não sei nada. Tira esse seu coração, querida. Você é muito grande na mão de Deus. Deus quer usar a sua vida como instrumento dele nessa terra. Às vezes, quando a gente lê lá que nós fazemos obras maiores que Jesus, isso nós não vamos fazer, porque Ele é Jesus. Nós vamos fazer obras maiores, porque o Espírito Santo dele habita em mim e habita em você. Para que nós possamos ser instrumento dele nessa terra. Será que nós temos nos colocado na mão dele? Para que ele esteja disponível para trabalhar em nossas vidas? Os 10 que foram e trouxeram um relato baseado na vida, disseram a Moisés, vamos voltar para o Egito. Se você não tem uma visão para o seu futuro, mais cedo ou mais tarde, você vai voltar para o passado. Quando nós não temos uma visão, muitas vezes nós retrocedemos. E voltamos muitas vezes às práticas antigas. Mas o teu futuro não está no Egito. O teu futuro está na terra prometida. Não olhe onde você está. Olhe para onde Deus quer te levar. Muitas vezes nós olhamos onde nós estamos, mas nós temos que ter essa visão para ver aonde Deus quer nos levar. Nosso passado pode não ser bom, mas o nosso futuro será melhor. Não determine o seu futuro olhando para o passado. Liberta das coisas velhas. As coisas velhas ficaram para trás, querido. Vamos viver as coisas novas que Deus tem para nós. Vamos viver uma vida a nossa caminhada de novidade de vida, que nós podemos experimentar nesses últimos dias, aguardando a vinda do Senhor, com a visão que Ele virá nos ares, vai nos levar. Creia nas promessas dEle, creia que são muitas promessas que Ele tem para nós, querido. E no dia a dia, receber esse... Desculpa, irmão. Muitas vezes no dia a dia Ele nos cuidando, nos alimentando. O Oscar, coitado, domingo chegou ali, ele gosta de dar beijo, né? Ele me deu até um beijo gostoso. Chegou, a hora que ele falou que foi para o hospital, tá lembrando o beijo dele. Né? Mas é o carinho dele, é a forma dele, de expressão dele. E o que é feito, dar um beijo no rosto do homem que tem. As mulheres gostam de fazer isso, não gosta. Por que nós não podemos fazer nos homens também? Que feio há? Não há. É um gesto de carinho, um gesto de amor. Acho que a maior parte de vocês não conheceu o pastor João, o fundador da igreja. Ele era um desses que chegava e toque no teu rosto. Né, pastor Anza? O pastor João era desse jeito. Ele chegava e pegava aqui, beijava mesmo. E que diferença que tem. Um carinho que Ele tem para com as nossas vidas. Essa é uma forma dele expressar o amor de Deus que está nele para nós.
Mas nós somos meio machão, né, Fernando? Oh, que não, é. Que não, desse rostinho que não. Mas nós temos, querido, que abrir o nosso coração. Porque dentro da igreja chega tanta gente, né, diferente da gente, né? E muitas vezes nós vemos as pessoas tão esquisitas, mas será que o esquisito não é eu? Você acha que o esquisito não é nós? Né? Muitas vezes nós queremos fazer o papel de Cristo, né? Sei não, Fábio, né? Que Deus quer que nós façamos essa terra, que nós amemos um ao outro, que nós amamos um ao outro. Sabe por quê? Ele te amou, querido. Ele te deu a vida por você e por mim, querido. Ele nos deu a vida por amor, sem dever nada, sem ser pecador, sem nada. Mas ele falou: Pai, eu vou lá, eu amo ele, eu vou entregar minha vida, eu vou morrer por eles. O que eu tenho feito para o meu próximo, querido? Tem uma parte da Bíblia que fala como é que você diz que ama a Deus que nunca viu e não ama o seu irmão que você vê todos os dias e está do teu lado. Josué e o Caleb, eles passaram essa jornada também grande. Ele teve um aprendizado muito grande naquele deserto também. Mas esse preparo dele foi para eles, a hora que chegassem nessa terra, eles tivessem uma visão diferente. Nós precisamos, querido, caminhar. Estou terminando. Olha aqui que ele falou aqui, ó. A terra que nós percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde emana leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Não tenha medo, querido, das coisas que estão acontecendo nesse mundo, nas coisas que estão acontecendo nessa terra, porque o Senhor, Ele é conosco. O Senhor, Ele é conosco. Não anda medrosos pelas catástrofes que está acontecendo por aí. Nos assusta? Assusta. Mas nós temos um Deus todo-poderoso. E isso, onde está acontecendo essas coisas, era uma nação, né, que adorava a Deus. Era uma nação extremamente adoradora de Deus. Mas é uma nação hoje que não tem tanta intimidade com Deus como tinha antigamente. Mas que nós possamos ter uma visão muito além. Vamos andar por visão, não vamos andar por vista. Para que nós possamos cada dia mais nos aproximarmos da terra celestial. Amém, querido? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que nós possamos nesses últimos dias experimentar o melhor de Deus para nossas vidas. Amanhã nós temos as escolhidas aqui, que o Espírito Santo venha trabalhar no coração de cada mulher. Que o Espírito Santo venha fazer um reboliço no coração das escolhidas, como tem feito no coração dos fortes. Na vida dos casais, na vida da família. Para que nós possamos realmente experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Amém, querida? Amém? Muito obrigado, graça e paz a todos. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.